E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um estudo aqui no canal Alerta Final. Nós vamos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado dos temas que vocês têm assistido, do conteúdo que a gente está produzindo aqui para o canal. A minha esperança é que esses conteúdos, de alguma maneira, estejam contribuindo para o seu crescimento espiritual. E o meu desejo é continuar com esse projeto até o tempo que Deus permitir, buscando melhorar ele cada vez mais, tá bom? Depois a gente vai abordando outros temas, a gente está seguindo aquela linha do tempo que vocês já conhecem, mas eu já estou planejando, outros projetos, outros trabalhos aqui para o canal, para tornar o canal realmente relevante para todas as pessoas que estão inscritas neles e as que vão se inscrever no canal com certeza. Então, seja bem-vindo a mais um programa, a mais um estudo aqui no canal Alerta Final. E hoje nós vamos estudar esse assunto aqui. Deus também tem regras. Deus também tem regras. Então algumas pessoas elas não gostam de regras, não gostam de cumprir regras quando elas ouvem algum tipo de mensagem falando sobre regras, isso não pode, isso pode, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Algumas pessoas elas acabam se incomodando com isso, dessa maneira. Mas nós servimos a um Deus organizado, e esse Deus que a gente serve, ele tem regras. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês aqui. O estudo, como vocês já perceberam, ele está baseado no livro Reavivamento Verdadeiro, agora no capítulo 4. Então nós já avançamos aí, já estamos no capítulo 4 do livro Reavivamento Verdadeiro. E eu quero convidar você nesse momento a orar comigo. Vamos fazer uma oração? Vamos clamar a presença de Deus sobre a nossa vida e pedir a Ele que nos direcione nesse estudo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de poder voltar aqui para produzir mais um conteúdo santo para os Teus filhos que têm participado com a gente lá no grupo no WhatsApp, que têm participado aqui também nesse canal e que têm tirado um tempo para poder se alimentar espiritualmente por meio do conteúdo que nós produzimos aqui para esse canal. E eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de poder ser um instrumento em Tuas mãos. E eu espero muito poder ser usado pelo Senhor de maneira que as palavras que são ditas, os textos que são postados, de alguma maneira contribua para o crescimento espiritual meu e de cada um dos Teus filhos que estão tendo e que terão contato com esse material. Por favor, me abençoe nesse estudo de hoje, abençoa o Teu filho que está aqui assistindo, participando desse estudo comigo, que o coração, tanto meu quanto dele, esteja aberto à ação do Espírito Santo. É o meu desejo e eu faço essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá ok? Então Deus também tem regras. E aqui a gente vai ver a nossa responsabilidade, nossa especial responsabilidade. Então todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus e a gente vai perceber qual é a nossa especial responsabilidade. Nós temos várias responsabilidades, mas vamos tratar de uma aqui muito especial. Olha o que diz aqui esse texto inspirado. Mas se bem que tudo na natureza seja governado pela lei natural, apenas o ser humano, como ser inteligente, capaz de compreender suas reivindicações, é responsável pela lei moral. Então é interessante que você não vai ver essa separação, claro, na Bíblia, falando de lei cerimonial, de lei moral, mas eu falo a expressão, Mas você encontra esses princípios ali, mandamentos de cunho moral, você encontra mandamentos, leis de cunho cerimonial, e isso está claro, isso está evidente nas Escrituras e a gente deve fazer essa diferenciação. Então, tudo que Deus criou é regido pela lei natural. Por exemplo, nosso planeta, por que ele não cai? Deus criou uma lei física que o sustenta na posição que ele está, no movimento, na movimentação que ele faz, as estrelas, o sol. Então, tudo que Deus criou segue uma lei natural. Deus foi quem criou essa lei natural para suas criaturas inanimadas, Mas Deus criou mais do que uma lei natural. Deus tem uma lei de princípios morais. E essa lei de princípios morais, Deus confia a ela, a obediência dela a mim e a você. Então Deus espera que a minha vida e a sua vida seja uma
seja uma correspondente aos princípios descritos nessa lei moral. E nós vamos, então, entender um pouquinho sobre essa questão da lei de Deus. Veja aqui mais o que diz. Podemos, cada qual, obedecer e viver, ou podemos transgredir a lei de Deus, desafiar-lhe a autoridade e receber a punição devida. Então, veja, se nós obedecemos, o que é dito aqui? Nós vivemos, né? Mas, se nós transgredimos, como uma forma de desafiar a autoridade de Deus, nós vamos receber uma punição devida. Vem, pois, a toda pessoa com força a questão: deverei obedecer à voz do céu, aos 10 mandamentos proferidos no Sinai, ou seguirei a multidão que despreza essa lei eterna? E aí, qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? Talvez você pertence a um grupo religioso, então não importa qual seja a sua religião aqui. Essa lei de Deus, essa lei moral, esses princípios morais estabelecidos por Deus, eles independem de religião. É uma responsabilidade de cada ser humano como servo, como filho de Deus. E nós devemos essa obediência a Deus. Então me diga, qual é a sua escolha? Veja o que o texto diz: obedecer e viver, ou transgredir e sofrer as consequências. E o texto ainda dá um detalhe, apresenta um contraste, ou seja, a multidão, a grande maioria que vive nesse mundo, não está nem aí para essa lei de Deus. Eles vivem transgredindo essa lei. E aqui não pense só nas pessoas que estão no mundo. Existem muitas pessoas denominadas cristãs, pessoas que se dizem ser cristãs, que também estão desobedecendo a lei de Deus. Mesmo pregadores, mesmo cantores, mesmo pessoas que estão praticando, que estão tendo uma vida religiosa, muitas dessas pessoas estão deliberadamente, o que é que significa deliberadamente? De forma espontânea, de livre e espontânea vontade, com conhecimento de causa, essas pessoas estão transgredindo essa lei. E se essa pessoa for eu? E se essa pessoa for você? O que é que nós devemos fazer? Enxergar nesse estudo mais uma oportunidade que Deus está nos dando de corrigir a nossa vida, de sermos transformados. Lembra do nosso último estudo? Está aí no canal, ou está aqui no canal, você pode ter acesso a ele, onde nós falamos sobre como ser um cristão nascido de novo. Então, ainda há oportunidade. Se você é essa pessoa que está, como a grande maioria, desprezando, transgredindo a lei de Deus, nós podemos mudar agora. Ainda há chance para nós. Nós podemos buscar por essa transformação, por essa mudança. Aos que amam a Deus, será o mais alto deleite obedecer aos seus mandamentos e fazer as coisas que lhe agradam. Mas o coração natural aborrece a lei de Deus e guerreia contra suas santas reivindicações. Então, o que é que Jesus disse lá em João? O que é que está escrito em João? Se me amas, guarde os meus mandamentos. Então, o meu amor para com Deus precisa ser traduzido em obediência. Veja, você vê nos carros, você vê em posters, nas redes sociais, várias declarações de amor para com Deus, né? I love Jesus, né? Eu amo Jesus, Deus é minha vida. E as pessoas vão elogiando, fazendo as suas declarações de amor para com Deus. As mais diversas pessoas e nos mais diversos lugares. Camisas, né? São feitas camisas com essas declarações, com esses dizeres. Mas aí, amigo, o que é que o texto nos diz? E a palavra de Deus também nos diz. Esse amor precisa ser traduzido em obediência. Se me ama, guarde os meus mandamentos. É o que Jesus disse. E os que amam a Deus, será sempre um deleite, ou seja, será um prazer obedecer os mandamentos de Deus. Para as pessoas que amam a Deus, obedecer não é um sacrifício. Ou seja, as pessoas não fazem com má vontade, elas não fazem se reclamando, elas fazem com prazer. Porque elas amam a Deus. Agora veja, isso fazer com prazer, obedecer com prazer, é só para um coração transformado. É só para uma pessoa que realmente nasceu de novo. Por quê? Porque o coração natural, ele aborrece a lei de Deus. O ser humano, de forma natural, sem a ação do Espírito Santo na vida dele, ele não gosta da lei de Deus.
E ele não vai praticar os ensinamentos de Deus em momento algum, porque é natural do ser humano querer o que é errado, querer o que é contrário à vontade de Deus. Por isso precisamos desse novo nascimento. Agora, olha que coisa interessante aqui. Você percebe essa imagem, né? O homem jogando um monte de lixo aqui, né? Escondendo algumas coisas, sei lá, embaixo aqui da avenida. O que é que a gente tira de lição dessa imagem? Veja aí, olha. Pode alguém ser transgressor e, no entanto, esconder dos olhos humanos os seus maus atos. Pode ele ser criminoso, ladrão, assassino, adúltero, mas enquanto não for descoberto, não pode a lei condenar o culpado. Quantas pessoas não têm nesse momento vários crimes em suas costas? Talvez crimes de assassinato, crime de estupro, crime de pedofilia, crime de adultério, vários crimes nas costas. Mas essas pessoas estão livres, andando por aí. Vão para um canto, vão para outro, e a lei do país, aqui está falando, nessa parte aqui está falando da lei do país, não condena essas pessoas. Por que não pode condenar? Porque não foi descoberto. Ninguém sabe que essas pessoas estão fazendo essas coisas. Veja, eu estou falando das pessoas que realmente ninguém sabe. Claro, infelizmente existe a impunidade, né? Há casos em que se descobre, mas mesmo assim a pessoa não é punida. Mas eu estou falando aqui no contexto de alguém que está fazendo escondido e ninguém sabe o que ele faz. Isso em relação às leis dos homens. Mas olha o que o texto continua dizendo para nós. Olha o que o texto diz. A lei de Deus denuncia o ciúme, a inveja, o ódio, a malignidade, a vingança, a concupiscência e a ambição que brotam no coração, mas não encontraram expressão em ato exterior porque faltou ocasião e não vontade. E essas emoções pecaminosas serão tomadas em conta no dia que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você percebe que com Deus a situação é muito séria? Então, Deus sabe quem está transgredindo a sua santa lei. Ainda que você não saiba, ainda que várias pessoas não saibam, ainda que o padre não saiba, ainda que o seu pastor não esteja sabendo, ainda que a sua esposa não esteja sabendo, que o seu namorado não esteja sabendo, que o seu pai não saiba, que os seus amigos não saibam, Deus sabe. E Ele vai trazer tudo isso a juízo. E cada um vai dar conta por meio das suas obras. Veja, e Deus, aqui é dito que Deus julga até as intenções. Porque tem assassinatos que não foram praticados, porque apenas não teve oportunidade. Porque faltou a ocasião. Tem adultérios que não foram praticados porque faltou a oportunidade. Porque se tivesse tido a oportunidade, esse ato teria sido praticado. Você está entendendo? A pessoa, ela planejou fazer aquilo. Ela decidiu fazer aquilo, mas não teve oportunidade. Faltou-lhe a ocasião. Por isso ela não cometeu. Mas como ela tinha decidido no coração cometer aquele ato, aí, amigo, diante de Deus, é um ato praticamente já como que consumado. Consumado. E a pessoa vai dar conta a Deus por isso. Lembra do que Deus falou em sua palavra? Que um homem que olhar para uma mulher com intenções impuras já adulterou com ela no coração? Veja, o ato físico ainda não aconteceu. Mas quando ele olha com intenções impuras e ele deseja, diante de Deus, é como se ele já tivesse cometido, praticado aquele ato. Então a gente precisa realmente tomar bastante cuidado com essa situação. E temos essa responsabilidade especial para com a lei de Deus. Por que que Deus quer que a gente obedeça a sua santa lei? Obedecer a lei de Deus, como obedecer qualquer outro mandamento, toda a Bíblia, toda a ordem de Deus, tudo que Deus nos diz aqui em sua palavra é um mandamento e nós temos que obedecer. E amigo, amiga, isso traz felicidade.
O inimigo vai tentar colocar na minha cabeça e na sua cabeça que isso é uma prisão. Poxa, seguir as orientações da Bíblia, viver conforme o que a Bíblia diz, isso é uma prisão, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Amigo, você pode fazer muita coisa. Muita coisa. A primeira ordem que Deus deu, não sei se é a primeira, mas vamos dizer assim, uma ordem muito importante que Deus deu para Adão e Eva, que foi que a ordem de que eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem, eles morreriam. Olha o que Deus tinha dito, vocês podem comer de tudo que há no jardim, somente dessa vocês não comem. Olha quantas coisas eles podiam fazer, e Deus estava proibindo eles apenas de uma. Apenas de uma. Assim é hoje, querido, você pode fazer muitas coisas. E aquilo que Deus pede que a gente não faça, as situações que Ele pede para que a gente não se envolva com elas, é para a nossa felicidade. Obediência traz felicidade. Veja, a lei de Deus é simples e fácil de compreender, mas não existe mistério na lei de Deus. A mente mais fraca pode aprender essas regras. O mais ignorante pode reger a vida e formar o caráter de acordo com a norma divina. Deus não tornou a sua lei complicada. Os mandamentos de Deus, as orientações de Deus para nós não são complicados. Todos nós podemos segui-los, todos nós podemos obedecê-los pelo poder de Deus. E o texto continua, é necessário a obediência à lei, não só para a nossa salvação, mas para a felicidade nossa e de todos aqueles com quem nos relacionamos. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmo 119, verso 165, diz aí a palavra inspirada. Então, é necessário obedecer à vontade de Deus para que você seja salvo. E essa obediência promove paz. Veja, e essa obediência, ela traz felicidade não só para o que obedece, mas para todo mundo que nós nos relacionamos. Você já pensou se todo mundo obedecesse o mandamento para não roubar? Você poderia deixar sua moto, seu carro, o seu bem fora de casa, na calçada, e ninguém ia pegar o seu bem. Você não ia ter medo de alguém, de um cara ficar dando em cima da sua esposa, se o mandamento não adulterar fosse respeitado. Você percebe? Então, quando há o respeito para com os mandamentos de Deus, há felicidade, tanto para nós, como para as outras pessoas. Aí você pode dizer, mas tem gente que não vai obedecer, tem gente que vai escolher desobedecer. Sim, mas é um problema desse. Seja você a diferença. Porque você sendo a diferença, eu sendo a diferença, nós já vamos estar sendo abençoados e abençoando muitas outras pessoas, porque pelo menos em relação a mim e a você, aquela pessoa ela não vai ter medo de perder o seu bem, de ter a sua família destruída. Você já pensou se o mandamento não matar fosse obedecido? Quantos homicídios, quantos assassinatos não seriam evitados? Então, pare e pense, olhe para a lei de Deus de uma perspectiva diferente. Não olhe para a lei de Deus como uma cadeia, como uma prisão que te proíbe disso, que te proíbe daquilo. Não, Deus é amor. E quando Deus nos deu a sua lei, Ele nos deu pensando na nossa felicidade e na felicidade de outrem. Tá ok? Então passa a olhar a lei de Deus de uma perspectiva diferente. Veja mais. Todavia, homens finitos apresentam ao povo essa lei santa, justa e boa, essa lei da liberdade que o próprio Criador adaptou às necessidades humanas, como um jugo de escravidão, jugo que pessoa alguma é capaz de suportar. Então, olha que coisa interessante. Essa lei, ela é apresentada diante das pessoas por alguns líderes, religiosos, por algumas pessoas no geral, como se fosse um jugo de servidão.
Pô, isso aqui é um jugo, não posso isso, não posso aquilo, já dei ênfase para você nisso aqui. Então olha para a lei de Deus com uma perspectiva diferente, tá bom? E sempre pensando que a obediência vai te trazer felicidade. Olha, é porém o pecador que considera a lei como um jugo penoso. Percebe? É o pecador, aquele que não se converteu, aquele que não é um cristão, aquele que não está nem aí para Deus, embora ande com o nome de Deus na boca, ele não está nem aí para Deus. É essa pessoa que acha que obedecer a Deus é uma escravidão. É o transgressor que não vê beleza em seus preceitos, pois a mente carnal não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Romanos capítulo 8, versículo 7. Então o homem carnal, a mulher carnal, ela não gosta da lei de Deus. Até uma mensagem dessa, um estudo desse que a gente está fazendo aqui, algumas pessoas já nem terminaram de assistir esse vídeo. Teve pessoas que quando clicaram aí no YouTube e viram que o vídeo ia falar sobre regras, já tirou. Já não assistiu mais. Pessoas carnais. Pessoas que não gostam de regras. Pessoas que, embora digam que amam a Deus, são até religiosas. Mas elas caem naquilo que Jesus falou. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está longe de mim. Então, cuidado, é o transgressor, é o homem carnal que não obedece à lei de Deus, que não gosta da lei de Deus. A lei de Deus, as regras que Deus coloca, elas são muito além de nãos, vai muito além dos nãos, né? Eu já disse para vocês aqui, já apresentei para vocês a preocupação de Deus, né, em relação a isso, é com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar. Veja o que diz o texto. Vivemos numa época de grande impiedade. Multidões se acham escravizadas por costumes pecaminosos e hábitos maus, e os grilhões que as prendem são difíceis de romper. A iniquidade qual inundação sobre a terra. Crimes quase terríveis demais para serem mencionados são de ocorrência diária. Então olha o que diz esse texto, queridos. Multidões se acham escravizadas por costumes e hábitos pecaminosos que ferem a santidade, a honra de Deus, que são uma ofensa a Deus, e essas pessoas não estão nem aí. Elas estão mais preocupadas com seus prazeres carnais. Não, se isso me dá prazer, eu não estou nem aí o que é que Deus vai achar disso. Deus não vai, se Deus quer, Deus não quer a minha felicidade, então eu sou feliz fazendo isso. Isso não é justificativa, queridos. Tem pessoas que são felizes matando. Tem pessoas que são felizes estuprando. Tem pessoas que... Felizes entre aspas, viu? Porque isso não é felicidade. Então tem pessoas que pensam que são felizes enquanto estão violentando uma criança. São os pedófilos. Entendeu? Alguns deles. A maioria deles. Não estou aqui generalizando, porque eu creio sim na possibilidade de um doente mental fazer isso, mas não é a maioria. Com certeza, a grande maioria que faz isso, o faz por descaração. Entendeu? Então, escravizados pelos pecados, por costumes, por hábitos pecaminosos. E se cometem tantos crimes que talvez você não suporta mais ouvir falar sobre eles e muito menos ver eles. Mas nós estamos inundados diariamente nos noticiários ouvindo a respeito desses crimes. Mas o texto ainda diz: o poder de condenação da lei de Deus estende-se não só às coisas que praticamos, mas às coisas que deixamos de praticar. Não devemos justificar ao omitirmos a prática das coisas que Deus requer. Devemos não só cessar de fazer o mal, mas também aprender a fazer o bem. Então isso aqui é importante e eu termino o nosso estudo aqui sobre esse assunto, né? Deus também tem regras, com essa citação. Então veja, muito além de nãos. O que conta para Deus não é somente o que Ele pede para que você não faça, mas o que Ele pede para que você faça. Então nós estamos às vezes preocupados com o que não devemos fazer. Não, Deus não quer que eu faça isso, Deus não quer que eu faça aquilo. E isso é bom, claro, eu tenho que pensar nisso também. O que é que Deus quer que eu faça, o que é que Ele não quer que eu faça? Eu tenho que me preocupar com isso, eu tenho que pensar nesses detalhes.
Mas eu tenho que lembrar também o que é que Deus quer que eu faça. Eu posso não estar errando em relação ao que eu não devo fazer, mas eu posso estar errando em relação ao que eu deveria estar fazendo e eu não estou fazendo. Que você, ao estudar a palavra de Deus, ao ver esses conteúdos aqui do canal e de outros meios que você tem tido acesso, você sempre analise esses dois aspectos. O que você não deve fazer, mas também o que você deve fazer. E procure, pela graça e pelo poder de Deus, harmonizar a sua vida com esses detalhes, obedecendo, fazendo a vontade de Deus, fazendo o que Deus te pede para fazer, tá bom? Espero que você tenha entendido esse assunto, tenha percebido que a palavra de Deus, a sua lei, as suas regras, elas são para a nossa felicidade, para a felicidade nossa e para a felicidade de outras pessoas também. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento para a gente encerrar o estudo de hoje. Oremos. Querido Deus, mais uma vez eu entro em Tua presença por meio da oração para te agradecer pelo fato do Senhor ter colocado na Sua palavra essas orientações, essas regras que, uma vez sendo obedecidas, nós garantimos a proteção da vida, a proteção do bem, a proteção da saúde. Nós garantimos, Deus, bênçãos tanto para a nossa vida como para a vida de outras pessoas. E essas bênçãos, elas são tanto bênçãos temporais como bênçãos eternas. Como bênçãos eternas. E eu peço que, através do Espírito Santo, esse meu amigo, essa minha amiga que está orando comigo nesse momento tenha entendido esse assunto e coloque esses princípios, coloque esses ensinamentos em prática em sua vida. Que essa pessoa e que eu também possamos nos dirigir às Tuas palavras, aos Teus mandamentos, não como um jugo, mas com prazer, com deleite, com amor, e entendermos que, uma vez obedecendo a cada um deles, nós estaremos sendo felizes e grandemente abençoados. É isso que eu oro, é isso que eu te peço e o faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amigos, muito obrigado, por você ter ficado até o presente momento nesse estudo. Que Deus te abençoe ricamente por isso. E não esqueça, se o conteúdo desse vídeo foi importante para você, deixe o seu like. Não esquece. Compartilha o vídeo também, faz um comentário, marca sua presença ali, diz que você assistiu o vídeo, tá bom? Deixa ali o seu comentário, isso é muito importante. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Todos esses passos que eu estou falando aqui, você pode estranhar, mas eles são importantes para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Veja, eu já disse aqui, o próprio YouTube, ele acaba fazendo com que esse vídeo fique disponível para mais pessoas. Quando eles percebem que as pessoas estão curtindo, que as pessoas estão comentando, que as pessoas estão gostando, por meio de deixando ali o like. Tá bom? Então isso é importante que você faça. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo, em nome do Senhor Jesus, se Ele assim nos permitir. Valeu!